do nosso curso Desenvolva-se. Sou Karen Duarte, psicóloga clínica, e hoje a gente vai falar sobre crenças de aproximação e crenças de evitação. Isso foi dois conceitos que quando eu descobri na minha vida, eu virei aqui várias chaves e tive vários insights aqui que me ajudaram a mudar muito. E eu uso isso muito nas terapias aí, nas mentorias que eu tenho com os meus pacientes ou com as minhas mentoradas. O primeiro ponto que a gente tem que entender quando a gente fala de crenças de aproximação e crenças de evitação é o seguinte. A gente já falou na aula de crenças que a gente funciona com base nessas crenças que estão enraizadas no nosso cérebro e na nossa memória. Como que funciona a questão do pensamento e do nosso comportamento? Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês, eu vou tentar descrever de forma bem rápida, na verdade. O que você tem que pensar? Quando você vê uma imagem, eu dei um exemplo do copo na aula sobre crenças, vou dar novamente. Vamos pegar aqui essa taça. Você olhou para a taça, você gerou aí uma assimilação. Você lembrou, isso é uma taça, um copo de água. Isso aconteceu em milésimos de segundo. Quando você gerou a ideia de, olha, olhei para a taça, você assimilou, relembrou, você buscou na sua memória. Onde vem as crenças aqui? As crenças, você nem vai processar isso muito rápido. Mas em milésimos de segundo vai vir vários pensamentos automáticos na sua cabeça que vai fazer você tomar uma decisão que gera um comportamento sobre essa informação que chegou para você, que é a taça de água. Então você vai ver, como eu dei o exemplo na primeira aula, se você tem uma crença que não é muito legal, você vai tentar se proteger, ou às vezes você vai ter até um impulso sobre isso. Nossa, que taça de água que parece que tá boa, que vai saciar a minha sede. Lembrei que eu estou com sede. Você vai lá e pega um copo d'água, uma garrafa de água para você tomar também. Então, vocês percebem como isso acontece muito rápido na nossa cabeça e também como a gente é influenciável pelo que já está registrado na nossa cabeça. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você sai para um date novo com uma pessoa. E você teve um ex-namorado que às vezes tinha uma barba que ele tinha uma forma específica de fazer essa barba. E você vai conhecer uma pessoa nova e você chega, você olha para essa pessoa, mesmo que é uma pessoa nova, totalmente diferente, ela está com essa barba exatamente igual a esse seu ex-namorado. Mesmo que você tente ir em frente, você vai gerar algum incômodo e talvez você não vai conseguir seguir com aquela pessoa, porque você vai gerar uma associação automática. Então, vocês percebem como a gente nem percebe, mas isso controla muito a gente. E quando a gente vai falar aqui das crenças de aproximação ou evitação, é exatamente para a gente entender. O que é uma crença de aproximação? Crença de aproximação é exatamente tudo aquilo que me faz aproximar de um objetivo. Então, vamos pensar o seguinte, eu decidi que, sei lá, que eu vou estudar para um determinado concurso. Ou eu vou decidir que eu vou empreender na minha vida. Aí você vai pesquisando sobre o que você acha sobre tentar concurso ou sobre empreender. E aí, às vezes, você tem uma crença assim, não, mas meu tio é empreendedor e ele é uma pessoa que é a única pessoa da família que de fato tem liberdade financeira, que consegue viajar. Ele me deu ideias super legais. A crença que você tem sobre a vida do seu tio faz você se aproximar da ideia de empreender. Aí, às vezes, você pensa assim, vamos pensar o concurso. Já em contrapartida, meu tio aí ele tem liberdade, mas assim, eu vejo que é muito estressante, ele não tem tempo para nada. Já minha mãe, que é concursada, que sempre foi muito tranquila, a gente sabia que quando que poderia ter férias, minha mãe sabia do salário dela, ela tem uma rotina legal e todo mundo da minha família tenta concurso e deu certo. E aí, talvez você vai ter uma inclinação para essa crença que te aproxima mais do concurso do que quando você começou a pensar assim, não, mas meu tio trabalha muito, aí que já é uma crença de evitação. Então, as crenças de aproximação é exatamente para fazer a gente decidir sobre algo. Vamos pensar o seguinte, você pensa, nossa, eu quero muito casar na minha vida, mas o que você tem de crença sobre casamento é só, nossa,
vou sofrer, vou ter que ficar ali muito tempo só me dedicando àquilo, isso vai me impedir de fazer as coisas que eu quero. E aí, mesmo que você queira se aproximar, eu quero casar, mas as crenças que tem em você são crenças de evitação. E aí, mesmo que você está tentando casar, você tem várias coisas que vai fazer com que você sabote a ideia de casar. Então, a crença de evitação é exatamente aquilo que nos impede de conquistar aquilo que a gente gostaria na nossa vida. Ah, quero empreender, mas eu começo a achar o seguinte, nossa, mas toda pessoa da internet que é um influencer empreendedor, eu acho que é meio mentira. Eu acho que essa pessoa, ela tá falando de algo que não é real na vida dela. Então, todo empreendedor é meio que mentiroso. Você quer empreender, você começa um negócio, mas o que você tem internamente sobre mentalidade sobre empreendedores é algo negativo. Então, sem perceber, você vai estar sabotando e você se tornou empreendedor. Como é que você é um empreendedor? Você considera que todo empreendedor é mentiroso. Então, no fundo, você não quer ser mentiroso. Então, sem perceber, você impede de crescer o seu negócio, de dar resultados, porque internamente aquilo não é resolvido em você. Sem perceber, a maior parte de nós está rodando um programa que são de crenças de evitação. Vocês pararam para pensar que às vezes a gente sabe o que a gente não quer. A gente não sabe o que a gente quer. Então é muito comum, por exemplo, em terapia, eu perguntar para alguém que está querendo um relacionamento, tá, mas o que você quer numa pessoa? Ah, eu sei que eu não quero um homem assim, uma mulher assim e tudo mais. Você sabe o que você não quer. Ah, o que você quer para você em relação à sua rotina e tudo mais? Ah, eu não quero ser aquela pessoa que acorda cedo, eu não quero ser uma pessoa assim. Seu cérebro, gente, eu falei, ele é uma criança ou ele é um programa. Você vai ter que ensinar ele. Ele não funciona sozinho. E se ele funcionar, ele vai rodar nesse automático aí. Você vai ser uma pessoa de impulsos instantâneos. Se seu cérebro só entende o que você não quer, é exatamente o que ele vai procurar. Então, quando você fala assim, ah, eu não quero um homem que minta. Só que aí você olha assim, não, esse homem foi super verdadeiro comigo, ele me contou tudo na primeira vez que a gente encontrou. Só que é uma pessoa que ao longo do tempo que você vai relacionando, é uma pessoa muito evitativa. E ela não fala muito do dia dela. Ela não tá mentindo pra você, só que ao mesmo tempo você não sabe muito da vida dela. Vai ficar na mesma. Então, a gente se sabota porque a gente não sabe o que quer. Então, o nosso cérebro busca exatamente o que a gente quer evitar, porque é o que ele entende como verdade. E aí vamos pensar o seguinte, você não quer ser uma pessoa que gasta muito. Só que você não ensina o seu cérebro nada sobre educação financeira. Você sabe que você, sei lá, você não quer ser como seu pai, que gastava todo o dinheiro da família e que vocês entraram em dívidas, que foi super difícil, você teve situações super traumáticas, que na sua infância, que bloqueou a conta, que vocês ficaram um tempo dependente de favor das pessoas. Você não quer isso na sua vida, então você aprende a ser uma pessoa super certinha, super regrada. Só que ao mesmo tempo você só é certinho e regrada, você não aprende nada de educação financeira. Aí você perde o emprego e aí, de repente, você perdeu o emprego e, sei lá, seu marido também perdeu o emprego. Na mesma época, aconteceu essa catástrofe. Você não ensinou nada para o seu cérebro de educação financeira, você só sabe ser certinho e regrado. Aí, sem perceber, vocês entram em dívidas, vocês não dão conta de pagar e acontece a mesma coisa que aconteceu com você na sua infância. Você entende? Que se a gente só ensina para o nosso cérebro que a gente quer evitar de sofrimento, ele só vai repetir o sofrimento, que é a única coisa que ele conhece. E a nossa virada de chave é, eu tenho que ensinar para o meu cérebro o que eu quero e dar um passo a passo para ele. Para isso, e como que a gente dá um passo a passo? Mudando mentalidade. Então, você tem que buscar mentores, você tem que fazer terapia. Por quê? Você começa a ensinar ele para onde ele tem que ir. Você passa a ser um governante de si mesmo. Não é rodando no programa automático que está aí presente no seu cérebro. Então, é muito fácil a gente entender. Quando eu entendi que
as coisas que não davam certo na minha vida é porque eu estava rodando um programa de evitação. Gente, aquele foi um estado. Eu entendi, tá? Então agora, mesmo que eu não quero sofrer, que eu quero evitar isso, mas o que eu tenho que ensinar é qual que é o caminho para fazer a outra coisa, para que isso não aconteça novamente. Então, você passa a ter um controle mais funcional de si mesmo e dos eventos externos que acontecem na sua vida. Beijo, beijo, gente. Assista essa aula. A gente se vê na próxima aula falando um pouquinho mais sobre isso de ter controle na vida. Até mais!